Afinal, Jesus precisa de dinheiro? Como a igreja lida com o dinheiro? Vamos ver que quando Jesus se encarnou, ele, em toda a sua vida, não precisou, não necessitou, não possuiu nenhum dinheiro. Nós vamos ver nestas passagens que sempre que Jesus tinha uma necessidade, ela se cumpria da maneira celestial, não da maneira humana. Se Jesus encarnado não possuía dinheiro e nem mesmo tinha onde reclinar a cabeça, agora Jesus ressuscitado, por meio do Espírito Santo, em cada crente, ele tem necessidade? Ele precisa de dinheiro? Esqueçam o livro de Malaquias e o dízimo. O livro de Malaquias diz respeito a Israel e é uma sentença contra Israel. Leiam o capítulo 1, versículo 1. Então, vamos começar pelo nascimento. Lucas, capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Rei do universo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, ele nasceu numa manjedoura. Portanto, desde o seu nascimento, a pobreza é um sinal de Deus. Quando Jesus cresce e começa seu ministério, nós vamos ver que em Mateus 8, 20, Mateus 8, versículo 20, Jesus diz assim: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, Jesus não tinha morada certa. Ele não possuía uma casa. Ele não tinha nenhuma segurança financeira. Alguém pode dizer, mas Jesus tinha entre eles o tesoureiro. Sim, aquela era uma necessidade do grupo. E era uma necessidade em que ele recebia como pobres. E como está escrito em Coríntios, os pobres precisam de dinheiro. E Jesus e os discípulos tinham necessidades comuns. Agora, para pagar o imposto, nós temos Mateus 17. Mateus 17, quando Pedro diz que eles deviam pagar o imposto. 17, 24 ao 27. Vejamos. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás uma estátua. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus está dizendo que ele estava isento de imposto porque era o Filho de Deus vivo. Mas, para que não houvesse escândalo, a forma dele pagar o imposto é uma forma milagrosa. E Pedro devia fazer um teste de fé porque Pedro foi precipitado no falar. Mas o que nós estamos meditando é a respeito de
Jesus precisa de dinheiro. Ele mandou Pedro pescar o dinheiro necessário para que ele pagasse imposto. Se Jesus encarnado não tinha essa necessidade, e agora o Jesus ressuscitado tem? Vamos prosseguir em Marcos, capítulo 11, versículo 1 a 6. Agora a necessidade de Jesus é de um jumento para entrar em Jerusalém. Ele não procura um cavalo bonito, como era comum na antiguidade. Ele procura um jumento. Está em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 6. Diz assim: Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis? Soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Quando Jesus teve a necessidade, ele achou o jumento. Note a humildade. Note como ele supriu a necessidade. É assim no Evangelho. É assim com Jesus quando ele esteve aqui na terra. E agora que Jesus está sentado à direita de Deus no céu, a quem foi dado todo o poder, não só na terra, mas nos céus da terra e debaixo da terra. Agora, no momento de fazer a ceia, Marcos 22, 7 ao 12. Marcos 22, Evangelho de Marcos, vejamos na hora da ceia, Jesus manda os seus discípulos procurarem um homem que levava o cântaro. E quando eles encontrassem o homem, dissesse que Jesus precisava de um lugar mobiliado para a ceia. Os discípulos foram e, assim, encontraram o lugar preparado. Mais uma vez, Jesus não mandou comprar um local para que fosse feita a ceia, mas foi emprestado. Assim como o jumento, assim como a manjedoura para o nascimento, assim como para pagar o imposto, a provisão é a provisão do Espírito. A igreja, ela perdeu a capacidade de relacionar-se com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo, aquele que é a provisão para todas as coisas. Por meio dele, nada falta. Lembra dos pães e dos peixes no deserto? Portanto, as coisas da igreja são coisas milagrosas, são coisas espirituais e sobrenaturais. Os homens é que têm necessidade. E com a desculpa do Evangelho e com a desculpa da necessidade humana, transformaram a pregação do Evangelho em um negócio muito lucrativo, em que as pessoas, para participarem, devem pagar um imposto de 10%. Precisamos de abrir os nossos olhos espirituais e vermos o que está escrito. Na hora de morrer, Jesus também foi, no seu sepultamento, feito no sepulcro emprestado. Diz Mateus 27, do 57 ao 60, que José de Arimateia
lhes arrumou um sepulcro novo. Jesus não preparou o seu sepulcro. Nós precisamos de perceber como são as coisas do Espírito de Deus. Não são como nós pensamos. E o Espírito nos dará lições preciosas e maravilhosas para que cheguemos ao conhecimento de Deus. A igreja é para conhecer a Deus. Jesus, em todas as situações, ele agiu segundo o Espírito do Pai. E nós, como filhos de Deus, devemos aprender a agir segundo o Espírito do Pai. Depois de todas estas coisas, do nascimento na manjedoura até o sepultamento num sepulcro emprestado, você ainda pensa que vai dar alguma coisa em dinheiro a este Jesus? Vamos meditar nestas coisas. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.